Preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender. Pode falar? Graça e paz, queridos. Sejamos todos muito bem-vindos à casa do Pai nessa noite tão linda que Ele separou para nós, que Ele preparou para nós celebrarmos a Ele com muita alegria nesse culto da família. Gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pé, que nós vamos ler um versículo apenas da palavra de Deus, que se encontra em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Podeis assentar, queridos. Nesse culto da família, nós celebramos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de todo o universo, que nos fez filhos dele, nos chama família dele, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E nós celebramos a esse Cristo que nos nasceu. E o desejo do nosso Deus é que a nossa família viva intensamente Cristo em nós, de forma que o nome dele seja glorificado por toda a terra. Que todas as famílias sejam alcançadas por esse amor que nos alcançou. E como que a gente poderia fazer isso? É um convite para nós nessa noite. Leila, como nós vamos ser essa família que vamos glorificar a Deus? Apresentando Cristo. Que a gente possa viver na presença do maravilhoso conselheiro, nos maravilhando em Cristo, celebrando, nos deleitando nele, celebrando a presença dele no nosso lar, ouvindo os conselhos sábios do nosso Deus através da sua palavra, na meditação bíblica. Hoje nós recebemos aqui um livretinho, né? Você que está nos visitando também, que você possa refletir nessas mensagens bíblicas, porque o Senhor Jesus, Ele quer se fazer presente, falando ao nosso coração, ministrando a sua bênção ao nosso lar, e nos aconselhando através da sua palavra, da nossa comunhão com Ele, no nosso devocional com os nossos filhos, com nossos cônjuges, nossa família estendida, e em oração também na dependência dEle. Do Deus poderoso, Jesus é o Deus poderoso, e Ele também quer ser essa fortaleza, essa rocha em que nós vamos edificar a nossa casa, o fundamento da nossa casa. Assim Ele será conhecido das pessoas que convivem conosco, o nosso refúgio e fortaleza. Também Jesus é o Pai eterno. Nós vivemos a glória de Cristo, a presença de Cristo hoje na nossa família, de uma forma intensa, nos alegrando nele, no cuidado da sua paternidade. Mas nós viveremos isso na plenitude, na eternidade com Ele. Então nós vivemos o agora, o ainda não, ainda, agora já, né? E o ainda não, da glória de Deus. Nós esperamos a plenitude da glória de Deus se revelar em nós nessa eternidade. E o príncipe da paz, que a paz de Jesus Cristo reine nos nossos corações. Se a gente experimentar isso, Cristo intensamente nos nossos relacionamentos familiares, nós vamos ser uma família que glorifica a Deus em Cristo Jesus, que apresenta Cristo e apresenta o próprio Deus e revela esse Deus às pessoas que convivem conosco, para que elas tenham essa mesma esperança. Amém? Então celebramos a Deus nesse dia
que é o culto da família, no mês da família. Não sei se vocês sabem, dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família pela ONU. Domingo que vem vai ser o Dia das Mães, né? Que a gente possa ter a alegria de celebrar a Deus e fortalecer o nosso vínculo familiar em Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor então nessa abertura. Queridos, vamos ficar de pé mais uma vez. E eu queria pedir que você, se estiver com a sua família, com seu esposo, sua esposa, filhos, que você desse a mão, ou se você quiser abraçar, feche seus olhos e antes de tudo, agradeça a Deus pela vida dessa pessoa que está do seu lado, que é um presente de Deus. Deus te deu. E a Bíblia fala que aquele que acha uma esposa, acha um tesouro. Está aqui o meu tesouro, Senhor. Está do lado de cada homem o seu tesouro, está do lado de cada mulher o seu tesouro. Aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor Deus tem trazido até aqui, com mão forte, com o braço estendido sobre nós. E nós hoje celebramos este dia, Senhor, na Tua presença. O Jesus querido que tem nos unido, que tem nos mantido, que tem nos sustentado todos os dias. Estamos aqui hoje para Te dar toda a honra e toda a glória, Senhor. O Príncipe da Paz, o Senhor que tem reinado em nossos corações, ó Deus, que tem trazido paz às nossas vidas, o Deus maravilhoso, o conselheiro, o Deus, aquele que tem nos dado, Senhor, os melhores conselhos para as nossas vidas, e que esta luz que vem do Senhor possa refletir em nós e através de nós. Deus, nesse dia, nós Te damos toda a honra e toda a glória. Nesse dia nós pedimos que o Senhor receba a nossa vida como oferta no Teu altar. Ó Deus, como Elias ali pediu, eu peço nessa noite, manda fogo no altar. Manda fogo em cada altar, em cada família nessa noite. O fogo santo que purifica, o fogo santo que santifica, o fogo santo que batiza, o fogo santo, meu Deus, que traz vida. Oh Deus, Tu és Senhor. Opera maravilhas neste dia e receba toda a honra e toda a glória, Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Em Cristo, nós somos família bendita de Deus. Existe uma promessa, né? De que na descendência de Abraão são benditas todas as famílias da terra. E essa descendência é Cristo. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, nós vamos louvar com alegria. Apresente sua família diante de Jesus. Declare bênção sobre a sua casa nesta noite. Aleluia, Jesus. As palmas, louvo com alegria. Aleluia, Jesus. Nossa família é bendita. Glória a Deus. Vamos cantar.
todas as bênçãos, de todas as coisas, o mais importante é a presença do Senhor no nosso lar. Aleluia. E nós proclamaremos, assim como nós vamos cantar aqui essa canção, que no nosso lar seja encharcado pela presença de Deus, por palavras de adoração, por canções de adoração em todo o tempo. Assim como a Bíblia nos ensina, o salmista também nos ensina a falar para os nossos filhos, a falar às próximas gerações, os feitos do Senhor. É isso que as nossas casas precisam estar cheias, é da presença de Deus. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus, canta, igreja. Outro igual? Quem se compara a ti, Jesus? Todos os dias, ao deitar, ao levantar, nas nossas mesas, Senhor, nós falaremos das tuas maravilhas. Aleluia, Jesus. Nosso consolo.
Senhor, por estar diante de Ti, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Deus. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Boa noite, igreja. Gostaríamos de convidar os casais que apareceram no telão, que completaram mais um ano de casamento no mês de abril, e também algum outro casal que está nos visitando, que também completou mais um ano de casamento no mês de abril, que nós vamos estar orando por vocês. Paz do Senhor, irmãos. A gente ficou incumbido dessa função aqui hoje, né? No começo a gente rejeitou o convite, mas poucos minutos depois eu falei com a Daiane para mandar mensagem para a Denal e para a Leila para a gente vir aqui orar. Tem uma forma da gente estar retribuindo a Deus, né? Tudo que Deus faz por nós, as proteções que Deus dá para a gente. Tá nervoso pra caramba por estar aqui, né? Porque quem conhece a gente sabe que a gente tem loja, a gente grava stories, mas na hora de vir aqui falar é complicado. Mas deixar uma palavra de encorajamento para as pessoas, né? Principalmente para os mais jovens, que às vezes ficam pensando às vezes em não casar, algo assim, mas casamento é bênção. Eu e Daiana, quando a gente decidiu que casaria, né? Deus começou a abrir as portas de forma assim escancarada pra gente. Então, a gente fica sempre esperando às vezes um momento ideal, alguma coisa assim, mas toma a decisão que Deus vai abrir as portas e vai abençoar vocês. A gente é prova viva disso, tá? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia na tua casa, Pai. Te agradecemos pela igreja que nós fazemos parte. Jesus, agora nós vamos entregar a vida dos casais que completaram mais um ano de casamento nas tuas mãos, ó Deus. Sabemos que não é fácil romper mais um ano de matrimônio. São muitas as dificuldades que enfrentamos, mas com a tua força, com a tua misericórdia, nós conseguimos vencer, ó Deus. Continua abençoando a vida dos casais que completaram mais um ano, que eles possam completar muitos e muitos anos ainda. Jesus, fortaleça a vida de cada um, fortaleça o casamento deles, ó Pai. Fortaleça a mente deles, que o Senhor continue abençoando grandemente, para que eles possam, ano após ano, o amor crescer, o respeito crescer, e que eles reconheçam, Pai, que não conquistamos nada, não podemos nada sem a tua bênção, Deus. Que tudo que nós conseguimos é porque o Senhor permite, Senhor. Jesus, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Que testemunho lindo, né? O cuidado
de Deus sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Jesus. Canta, igreja. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos eles percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Então vem, me resgata, Jesus, nos traga de volta. só pra Jesus, a te ti. adorar. Tua igreja te clama, Jesus. Teu bom Meu jardim particular. Mais uma vez, estou. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus
todos os dias, Senhor. Não deixa nenhum de nós se perder, Jesus. Ah, Jesus, em meio a tantas coisas, Senhor, guarda o nosso coração, Senhor. Primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, glória a Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Oremos, irmãos. Pai, estamos aqui e abriremos a Tua palavra santa, Senhor. E nós cremos que a Tua palavra, ela esmiuça a penha e ela é digna de toda aceitação e aprovação, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, nessa noite. Coloca os nossos corações no lugar que o Senhor quer. Trabalha no nosso ser, trabalha nas nossas famílias, Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição. Que mais uma vez, Espírito Santo, o Senhor tenha liberdade no nosso meio para fazer o que Te apraz e o que o Senhor quer. Te entregamos esses momentos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graça e paz. É tão bom falar, depois do estudo, sobre graça e sobre paz, né, que Deus me deu a honra de estudar mais um pouquinho. Agora eu tenho falado essa saudação assim, com mais propriedade, sabe? Entendendo a fundo. Paz de Cristo sobre nós, irmãos. Amém, amém. Queridos, talvez você não entenda muito um culto de família. Pode voltar, irmão. Um culto de família, a gente colocar uma foto do planeta Terra, né? Talvez uma foto de família ou uma outra coisa, mas você vai entender depois. E eu queria te perguntar uma coisa, quando você pensa bem sobre algumas pessoas, quem são essas pessoas? Quando você deseja algo muito bom para alguém, que alguém é esse? Eu tenho quase que certeza de que a primeira pessoa que vem à nossa mente quando a gente deseja bem, quando a gente torce para que algo aconteça, é alguém da nossa família. Sabe, é a nossa mãe, é o nosso pai, é o nosso filho, é a nossa esposa. A gente quer bem, principalmente aos da nossa família, não é verdade? Às vezes a gente é até meio egoísta, porque a gente quer bem para os nossos, não é? A gente quer que o nosso filho passe no concurso, a gente quer que o nosso filho seja feliz, a gente deseja muita coisa boa para os filhos e para os pais da gente. E para o nosso marido também. E eu queria te perguntar uma coisa, eu queria que você pensasse. Você já sentiu um grande desejo por algo? Porque a gente vai pensar hoje sobre um desejo. Você já desejou algo para alguém muito bom? O que você faria para satisfazer esse desejo para esse alguém? Você seria capaz de fazer coisas para satisfazer esse desejo dessa pessoa que é tão importante para você? Pensou? Chegou à conclusão? Eu quero que nós abramos a Bíblia para a gente ver sobre esse desejo muito profundo. E está relatado em Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. Quem já achou pode dizer amém? Ah, bastante gente. Eu vou ler na ACF, Almeida Corrigida Fiel, que foi o local onde a versão que saltou aos meus olhos e Deus me deu esse presente. Eu falei assim, gente, mas isso aqui está na Bíblia. Isso não tinha falado tão profundo comigo até hoje.
Diz assim, irmãos, capítulo 5, verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem fosse a eles e a seus filhos para sempre. Irmãos, eu fiquei assim extasiada, porque eu já passei por Deuteronômio tantas vezes, mas um dia esse versículo como que saltou assim da Bíblia, e Deus me falou assim, presta atenção nisso aqui. Eu falei, Senhor, o Senhor falou, quem dera. Irmãos, quando é que a gente solta um quem dera? A gente só fala um quem dera quando a gente deseja algo que é muito profundo, realmente muito querido, quando é algo assim que a gente olha para uma situação, a gente não fala um quem dera quando a gente, de repente, sai da loja e está indo para casa, como acontece com a gente fala assim, pensa assim, tomara que aquele pão gostosinho tenha hoje lá naquela padaria. Isso não tira de nós um quem dera, não é? Isso não é um desejo para tirar de nós um quem dera. Um quem dera é quando você olha uma situação que você está vendo que não tem muita condição de ser por N motivos, e aquilo é tão bom e você deseja tanto que você fala, ai gente, quem dera se isso acontecesse. Não é assim? De repente você tem alguém no hospital e que você já recebeu um diagnóstico para aquela pessoa, e aí você olha e fala, Senhor, quem dera que aquela pessoa pudesse levantar dali. É esse tipo de desejo que faz a gente soltar essa frase aqui. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas o Senhor é Deus. Que tipo de sentimento estava dentro do seu coração para o Senhor falar, Moisés, quem dera Moisés. Irmãos, quão profundo é esse desejo que a gente vai dissecar aqui hoje, que o nosso Pai eterno, Criador de todas as coisas, falou esse tipo de frase. Realmente, tem que ser um desejo que não é superficial. Tem que ser um desejo que realmente seja profundo do seu coração. E eu fiquei imaginando no original, né, para João Ferreira de Almeida traduzir no nosso português, ele foi buscar essa palavra, com esse peso, com essa expectativa. Que palavra será que estava lá no original para João falar assim, eu acho que a palavra que vai expressar melhor vai ser um quem dera. Eu fico imaginando isso. Então Deus disse, quem dera. Você já tinha visto isso na Bíblia? Você já tinha passado por esse versículo? E sabe por quê? Deus falou isso com Moisés, que está relatado aqui. Falou pelas coisas que estavam acontecendo com o seu povo. Você sabe muito bem, você que já costuma frequentar a igreja, o caminho que o povo de Israel estava trilhando, tudo que estava acontecendo, todas as murmurações, e Deus fazia e eles murmuravam, e Deus fazia e eles murmuravam. Então o cenário você bem conhece. E aí Deus fala, quem dera, mas não é quem dera, Moisés, que eles não murmurassem mais. Quem dera, Moisés, que eles seguissem firmes até Canaã. Quem dera, Moisés, que eles fizessem as doações deles, sabe, sem reclamar. Quem dera que eles não tivessem saudade lá de trás do Egito, porque isso tudo eles viveram, irmãos. Mas o que fez Deus esboçar essa frase
não foi por conta do que o povo fez ou fazia. O desejo de Deus, e no versículo está bem claro, é quem dera que eles tivessem tal coração. O quem dera não era por causa de atos, de afazeres, de acertos, mas o quem dera de Deus era por um coração. No versículo 27, diz assim: chega você a mim, chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que devemos fazer, e ouviremos e faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das palavras de vocês, quando vocês falaram a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo e disseram, em tudo falaram eles muito bem. A fala do povo é muito boa, mas não é o bastante. Quando Deus olhou para aquele povo e teve um desejo, Ele teve um desejo de encontrar dentro do peito daquele povo um certo tipo de coração. E é assim, sabe, irmãos? A gente pode chegar diante de Deus com muitas intenções, a gente pode chegar com muito serviço, mas às vezes a gente chega sem o coração. Deus não quer o serviço chegando, mas o coração ficando. Deus não quer o dízimo chegando, mas o coração não. E Deus esboça o sussurro de um desejo muito profundo por um coração. Isso aqui aconteceu no momento onde Deus queria falar com o povo, e quando o povo chegou na beirada do monte, o monte fumegava. Isso está lá em Êxodo. Fumegava, e então o povo ficou com medo e falou: Moisés, que é o versículo que a gente leu agora, Moisés, chega você até o Senhor, ouça tudo que ele... Gente, se não fosse dramático e triste demais, seria cômico, porque o povo fala assim: ouça tudo. Na sua Bíblia tem tudo? Ouça tudo, como quem diz, não esqueça de nada não, Moisés. E aí você fale com a gente, fale tudo, porque a gente quer obedecer. Essa foi a fala do povo, e o Senhor falou: olha, nisso tudo eles falaram bem. Eles falaram bem, e seria muito bom se eles fizessem. Mas não foi bem assim. E não era isso que Deus queria também. Sabe, irmãos, às vezes a gente dá um monte de desculpa para as coisas, não é? E a gente enxerga a nossa situação assim, numa dimensão muito grande, e às vezes é mesmo, mas a gente acha que a gente passa por coisas que é só a gente que passa. E a resposta que a gente dá a Deus diante das situações não são por causa das situações em si. E eu vou te explicar melhor, para você entender o que eu estou querendo te dizer. A resposta que a gente dá às situações da vida não são por conta das situações, mas por conta do nosso coração. Por exemplo, a gente pode passar pela mesma situação e eu posso responder de um jeito e você pode responder de outro. Existiam dois homens, um era Pedro, o outro era Jonas. Deus falou com Jonas: Jonas, eu quero que você vá a Nínive falar para eles sobre mim. E Jonas relutou, porque na cabeça dele, aquele povo não merecia ser salvo. E vocês sabem da briga que ele teve, fugiu e tudo mais. Essa foi a postura de Jonas.
O mesmo Deus fala com Pedro: Pedro, eu quero que você vá lá numa casa, na casa de um gentio, é Cornélio, e eu quero que você fale de mim. Não é a mesma situação? E Pedro entende que aquilo não era algo que ele pudesse aceitar. Porque para ele os gentios não mereciam a salvação, do mesmo jeito que Jonas achava que o pessoal de Nínive também não merecia a salvação. Mas Jonas teve uma reação e Pedro teve outra reação, vivendo a mesma situação. Depende do coração. Duas situações impossíveis. Um dia o anjo chega para Zacarias e fala: Zacarias, o pai ouviu sua oração. Deus ouviu sua oração. A sua esposa vai engravidar. Isabel vai ter um filho. Isabel já era avançada em idade. Isabel era estéril. Se era estéril, já não podia ter filhos. E se era avançada em idade, já não tinha mais óvulos. Impossível. Anjo também chega para Maria e fala: Maria, você vai engravidar. Maria não tinha marido. Como engravidar sem um espermatozoide? É o mesmo impossível. Talvez até pior. Porque talvez numa situação muito longínqua, de uma possibilidade mínima, Isabel, mesmo na velhice, pudesse engravidar. Mas Maria, sem o espermatozoide, engravidar? Impossível. Zacarias tem uma reação na mesma situação. E Maria tem outra reação com essa situação. Tudo, irmãos, depende do nosso coração. Que tipo de coração Deus vê quando Deus olha para a gente? E o que Deus fala desse coração é que eles tenham um coração que me temam e guardem em todo o tempo os meus mandamentos, em todos os dias os meus mandamentos. Guardar os mandamentos do Senhor quer dizer obedecer. E obedecer, irmãos, é uma coisa difícil demais. Ou coisa difícil, irmãos, é a gente fazer um filho que é pequeno te obedecer. Não é? E aí Pedro me ensina mais uma vez sobre obediência. Pedro que errou tanto, né? Mas acertou muito. Certa vez Pedro estava pescando e ele passou a noite inteira pescando e não pegou nada. E aí o Senhor, lá de longe, fala: joga a rede, joga do outro lado. E talvez Pedro pensasse assim: gente, mas eu trabalhei a noite toda, não tem lógica isso que ele está falando. Eu não entendo o porquê dele estar falando isso. Não tem possibilidade, mas pautado em quem ele é, na dignidade que ele tem e na autoridade que ele tem, eu lanço a rede. Isso é obediência, irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente faz algo que a gente vê que tem lógica, que aquilo realmente tem coerência, que aquilo é o melhor caminho, isso não é obedecer, isso é uma atitude sábia. Eu sei que aquilo é bom, eu sei que aquilo vai ter um desfecho bom, tem coerência, tem lógica, isso é escolha sábia. Obedecer é quando de repente você não entende, você não sabe porquê, mas pautado naquilo que aquela pessoa que a seu ver tem dignidade de que você realmente aceite, acate, faça o que ela falou, você obedece. E talvez essa seja a situação que a gente luta com os filhos pequenos. Às vezes a gente quer, né, que o filho obedeça, que ele vai, um menino de 2, 3 anos, que vai escovar o dente todos os dias,
Vai, obedeça. E às vezes ele não quer obedecer porque ele não entende por quê. Para ele não tem lógica. E aí a gente tem que entrar tudo na metáfora, né, de falar do bichinho que tem na boca, porque ele não alcança também se você explicar o que é realmente. E não é assim que Deus faz com a gente, irmãos. Ele fala algo para a gente sobre o reino que às vezes a gente não entende. Ele traz como metáfora para a gente entender e obedecer, mesmo não entendendo tudo da forma profunda como se é. Quantas coisas às vezes Deus pede, que às vezes a gente não entende o porquê. A gente não vê o caminho inteiro. Mas é aí que entra a obediência. Eu não entendo, eu não vejo o caminho completo, mas pautado na dignidade do meu Deus, porque eu o conheço, eu obedeço. É esse coração que tirou de Deus um quem dera. Um coração que guarde os mandamentos, mas guardar é obedecer. E por que Deus teve esse desejo tão grande, que eu coloquei um desejo muito profundo, intitulei como desejo muito profundo? Por que Ele teve isso? E é aí, irmãos, que Deus se afasta tanto de nós nos seus desejos, porque os nossos desejos, eles visam sempre o nosso bem, sabe? Quando a gente deseja algo, a gente deseja para que a gente não sofra, para que a gente viva bem, para que a gente tenha lucro, para que a gente desfrute de algo bom. Mas Deus, quando deseja algo, esse desejo não é para Ele se sentir bem. Não é para Ele ter vantagens. Olha o porquê Deus queria que esse povo tivesse esse coração que Ele estava procurando. Para que? Esse é o motivo. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me obedecessem e guardassem os meus mandamentos todos os dias, para que bem sucedesse a eles. Olha a diferença. O lucro não seria de Deus. O lucro seria do homem que tivesse esse coração. Porque, na verdade, irmãos, Deus não teve lucro nenhum criando o homem. Fala para mim. Deus só teve, na verdade, prejuízo, irmãos. Para Deus criar o homem, Deus teve que trabalhar antes dessa criação do homem, para o benefício do homem. Tem que fazer a comida, tem que fazer o oxigênio, tem que organizar a água num lugar só, porque como é que esse homem vai beber água? E depois que ele intenta sobre tudo isso, físico, ele ainda tem que fazer um plano de redenção, porque ele sabe que esse homem vai pecar, é só prejuízo, é só trabalho. E depois que esse homem é formado, esse homem realmente peca. E agora o que Deus tem que fazer? Cumprir aquele plano. E tira Jesus do céu e traz Jesus para a terra para morrer. E depois que Jesus morre, ele ainda tem que trazer o Espírito Santo, porque senão esse homem não consegue o percurso inteiro que Deus sonhou para o homem. Que lucro tem isso? O homem só trouxe prejuízo, irmãos. Mas eu não me assusto quando eu vejo Deus com esse sentimento. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é encharcado de amor. Deus jorra amor. Deus, na verdade, é amor. Porque só o amor faz algo por alguém sem esperar nada em troca. Quando a gente faz algo por um filho, não é esperando que ele devolva isso para a gente. Se tem algum pai ou uma mãe aqui que pensa assim, você não está amando. A gente faz porque ama. A gente fica acordado de noite porque ama.
A gente mede a febre vários momentos da noite, porque ama. Não me assusta, te assusta ao ver esse sentimento no coração de Deus, em prol de nós, homens? Não, irmãos, isso só confirma o Deus que nós temos. Nós temos um Deus de amor. E aí, talvez agora você entenda, mas por que isso? Numa reunião de família. Porque o bem que Deus quer fazer não é só para nós, a eles e a seus filhos. E a seus filhos, e a sua família, e aos seus. O que eu quero fazer, se eles tivessem esse coração, era por eles, mas não só por eles, daqueles que iriam nascer deles. É para a nossa família, irmãos. Por isso eu fiz a pergunta no início, você, quando quer bem a alguém, você quer da sua família, não é? Você ama a sua família? Claro. Então deixa eu te falar uma coisa, se você realmente ama a sua família, você precisa ter esse coração. Porque a Bíblia não é ignorante quanto aos efeitos que o temer a Deus e guardar os seus mandamentos pode causar dentro da nossa casa. A Bíblia deixa claro os efeitos desse coração dentro de uma casa. Então, se você quer fazer bem a sua casa, bem a sua família, mantenha um coração temente a Deus, um coração que quer estar perto de Deus, um coração que realmente quer obedecer a Deus. O que a gente pode deixar para os nossos é permitir que a mão de Deus esteja sobre a nossa casa, mas não é fazendo, é sendo alguém que tenha um coração que tema a Deus. E olha só, irmãos, não termina aí. Porque se Deus fizesse bem a nós e aos nossos filhos aqui nessa terra, seria muito bom já. Mas no final tem uma palavra tremenda: para sempre. O que Deus revelou aqui, irmãos? Depois da queda do homem, não teria como ter para sempre mais, porque o homem morreu. O homem que seria imortal morreu. Não tem possibilidade de para sempre, nem para a gente, nem para os nossos filhos. Mas esse para sempre já estava Jesus. Só Jesus trouxe a possibilidade desse bem para sempre dentro das nossas casas. O que ele estava falando ali é já vendo a cruz, sabe? Esse coração que teme a Deus, que busca a Deus, que recebe as coisas de Deus. O bem que Deus quer fazer é hoje, agora e para sempre, por uma eternidade afora. Sabe, irmãos? É assim. E por que essa foto do planeta Terra? Porque esse é um desejo de Deus, não só para as nossas famílias que estamos aqui, é um desejo de Deus para o mundo. É para o planeta Terra todo. Irmãos, Deus sempre teve desejos. Tem alguns versículos que eu queria ler com você. Olha os desejos de Deus, os desejos de Cristo sobre a humanidade inteira, irmãos. Isaías 48:18 diz assim: se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a sua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Lucas 19:41. Se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão Jerusalém, e te estreitarão de
todos os lados. Te derrubarão a ti e a teus filhos que estão dentro de ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o tempo da sua visitação. Salmos 81. Se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel tivesse andado nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor ter-lhe-iam sujeitado, e a seu tempo seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e fartaria com o mel saído da rocha. Você percebe que esse sentimento de desejo profundo sempre existiu no nosso Deus, irmãos? Olha a Bíblia. Perceba isso. Teve um dia um homem, um servo de Deus chamado Davi. Davi teve um desejo. O Ministério de Louvor pode subir. Davi teve um desejo, está relatado lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 11. Davi estava na caverna de Adulão. Belém estava sitiada. E no meio disso tudo aqui, estava o acampamento dos filisteus. E aí Davi, com os seus valentes lá na caverna de Adulão, Davi sussurra algo que 3 dos seus soldados ouviram. Ele falou assim: como eu queria tomar um copo de água lá da fonte de Belém, lá perto do portão. Ele soltou isso. Quando ele soltou esse desejo, 3 dos seus soldados ouviram. E o que 3 soldados fazem quando estão numa caverna, tem um acampamento de filisteu, e Belém está depois desse acampamento? Fica quieto. Sabe o que esses homens fizeram, irmãos? Eles entraram no acampamento dos filisteus, com o risco de serem mortos, foram até a fonte de Belém, pegaram a água que Davi teve o desejo de beber e voltaram com essa água para Davi. Eles fizeram isso não porque tinham que fazer. Eles fizeram isso porque amavam a Davi. O que a gente faz por um desejo de Deus? Às vezes a gente quer que Deus satisfaça tanto os nossos desejos. Talvez Ele pergunte assim para a gente: você está disposta a satisfazer o meu desejo, Kênia? Hoje Deus nos mostrou o seu desejo para nós. Que a gente tenha um coração dentro do nosso peito que esteja disposto a obedecer e a temer a esse Deus. E o que a gente vai fazer com esse desejo de Deus? Não tem como ficar sem resposta, irmãos. Porque se a gente não der uma resposta, a gente já está dando. Fique o Senhor com seu desejo aí, que eu fico aqui. Eu sei que você ama os seus. E não tem bem maior que você possa fazer por eles, a não ser se render a Deus. Quando você se rende a Deus, você atrai todas as bênçãos de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua descendência e sobre a descendência posterior, irmão. Que desejo santo de Deus de nos abençoar é esse? Talvez a gente queira fazer tanto pela nossa família de tantas outras formas, mas a forma certa é talvez nos colocarmos no caminho de novo,
para alinharmos o nosso coração ao dele e seguirmos juntos. Esse é o convite de Deus para a gente hoje. Sabe, o convite de Deus para a gente hoje é oferecer a Ele não só uma canção, mas é oferecer a Ele algo realmente conectado ao seu coração. É voltar a essa essência que tanto nos faz bem e que tanto nos abençoa, e que talvez tenhamos saído do lugar. Eu quero te pedir para cantar essa canção agora para o Senhor. Mas cantasse prestando atenção em cada frase que você vai falar. Mais que uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo, um desejo muito profundo, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Pode se colocar de pé. É de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. O quanto és digno. Tu és digno, Senhor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Mais uma vez. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Senhor, perdoa o nosso coração, Pai. Quando nós não tememos ao Senhor e colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, Senhor.
O erro do teu povo lá no Egito, caminhando lá para Canaã, naquele deserto, Senhor, foi não te priorizar. E porque não te priorizaram, os filhos passaram a infância naquele deserto, Senhor. Se eles tivessem te obedecido e tido esse coração, a infância dos filhos deles seriam já na terra prometida, Pai. Porque por 40 anos eles ficaram rodando ali por causa da desobediência. Misericórdia, Senhor. Que nossos filhos não colham a nossa escolha errada enquanto pais. Que o nosso coração se volte, Deus querido, para o teu altar, para a tua essência, para o Senhor. Que o nosso coração seja colocado no teu altar, Senhor. E que o Senhor faça de nós o que o Senhor quer fazer. Que o Senhor realize o desejo do teu coração. Esse desejo tão profundo que é esboçado aqui em Deuteronômio. Quem dera que eles tivessem esse coração que me temesse. Eles fariam bem a eles e aos seus filhos para sempre. Senhor, tenha misericórdia de nós. Traga o nosso coração para perto de ti, Senhor. Conserta a gente, conserta as nossas prioridades. Nos coloque no lugar, Senhor. E abençoa-nos e abençoa as nossas famílias e as nossas casas para sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como disse a irmã Célia há 2 domingos atrás, o Espírito Santo está nos pastoreando. E o Espírito Santo, todos os domingos, tem falado aos nossos corações. Domingo passado eu terminei aqui a mensagem, ali no hall, o irmão disse para mim o seguinte: pastor, parece que a gente está vivendo num tempo em que as pessoas perderam totalmente o temor das coisas de Deus. Sempre foi assim, desde os primórdios sempre foi assim. E por isso essa mensagem hoje, para que não aconteça com nenhum de nós aqui, nem com as nossas famílias, o que aconteceu com o povo de Israel. A irmã Gênia fez menção aos Salmos 81, e eu trago Salmos 81 muito guardado assim como um tesouro no meu coração, desde a minha juventude, daquilo que Deus fala que nos daria melhor do trigo, o mel sair da rocha, se a gente o obedecesse, se a gente andasse seus caminhos. Mas o povo de Israel não andou. E o versículo 3, ela não fez menção dele, disse: mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos.
Talvez esse seja o maior castigo para os homens que andam em desobediência, que sabem qual é o caminho, mas continuam andando de desobediência. É quando Deus deixa de mão, para que eles possam fazer aquilo que está no coração. O profeta Oséias, e profeta era levantado quando que as coisas estavam bem difíceis. E Deus levantava o profeta, não para poder matar a ovelha, mas para, às vezes, quebrar a perna, para que a ovelha não se perdesse. Em Oséias capítulo 11, mais uma vez, Senhor, permita, a gente está com um tempinho para isso. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito eu chamei o meu filho, mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Mas eles ofereceram sacrifício a Baalins e queimaram incenso para ídolos esculpidos. Não tenho dúvida que o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para você ouvir essa palavra, e que o seu coração, ao sair por essas portas, ele possa estar alinhado com o coração de Cristo Jesus, com o coração de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que essa seja a nossa canção, não só uma música, mas tudo que há em nós. E assim, coma desse trigo mais fino e beba desse mel saído da rocha, das coisas espirituais, de estar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar concluindo nosso culto, e eu tenho um convite muito especial para os casais que estão aqui. Logo após o culto, nós vamos estar aqui, desse lado aqui, a gente vai estar falando aqui, né, o pastor Adenal e a Leila, sobre o nosso seminário de casais do ano passado. O último foi lá em Domingos Martins, e o próximo tem 2 locais, né, que a gente vai estar conversando, né, para a gente poder estar escolhendo aí, e assumindo compromissos, né, para o ano que vem, ou junho do ano que vem, se for no lugar, ou setembro do outro lugar. Um lugar é frio, o outro lugar é mais quente um pouco. Ok, meus irmãos? Então, os anúncios: quarta-feira, 20 horas, oração. Domingo que vem pela manhã, nós continuamos a série de estudo, e o tema vai ser a amabilidade, um do fruto do Espírito. Também teremos a ceia do Senhor domingo que vem, tá, meus irmãos? É dia 10, então nós vamos terminar assim um pouco mais cedo. Eu sei que é dia das mães, tem muitas pessoas que viajam, tem outros que querem almoçar com sua mamãe, tá certo? Então, a gente quer muito que você esteja lá com a sua mãe. Então, venha, a gente vai terminar mais cedo aí. E à noite vai ser também celebração Dia das Mães, vai ser uma mensagem aí alusiva ao Dia das Mães. Então, eu queria convidar todas as mães para virem aqui semana que vem, né? E aquele pai que também é mãe, né? Também, semana que vem. E as meninas estão aí que sonham ser mães também, né? E aquelas que são mães aí do coração também, todos nós aqui, semana que vem tem uma palavra para nós, como sempre aqui. Ok, meus irmãos? E também o curso Descubra, preparatório para o batismo. Então, se você tomou a decisão de aceitar Cristo Jesus, próximo passo é o batismo. Você pode nos procurar aqui depois ao final. E por fim, no dia 16 e 17 de maio agora, essa semana que vem a outra, nós teremos acampamento das mulheres lá no sítio Cairóis, tá? O link da inscrição está no grupo das mulheres, mas qualquer dúvida que você tiver, a irmã Célia vai estar ali no hall, e ela vai poder estar sanando ali a sua dúvida. Eu queria encorajar todas as mulheres, irmãos, a irem nesse acampamento, todo o ano, nós ouvemos muitos testemunhos de mulheres que às vezes chegaram lá, né, às vezes ali lutando, e a gente sabe que a vida não é fácil, né, a vida não é fácil,
e chegam lá, às vezes, meio cansada mentalmente, às vezes, emocionalmente, às vezes até espiritualmente, e lá recebem uma palavra de encorajamento, uma palavra do Senhor, né? E voltam aí fortalecidas para continuar aí a jornada, tá, meus irmãos? Então, fala ali com a irmã Célia, ok? Convidar os irmãos aqui da recepção, a gente vai estar aqui louvando a Deus com essa última música, e terminando então a nossa celebração de hoje, agradecidos a Deus por aquilo que Deus falou aos nossos corações. Façam salve, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe. Se fortaleça no Senhor.